Bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar da funcionalidade de vetorização aplicada a uma camada raster, no caso a NDVI, para depois aplicar os polígonos criados para recortar a imagem, por exemplo. Então aqui eu tenho uma imagem Spot 6, de 6 metros de resolução no canal multiespectral. Aqui ela está com contraste, ok? Eu vou usar na verdade a banda infravermelho e vermelho para fazer o NDVI. Aqui você vê a imagem pelo metadata, a gente vê que ela tem 6 metros de resolução, 4 bandas espectrais, 16 bits cada banda. Então eu vou fazer o NDVI, eu vou aqui em análise, eu vou na calculadora raster, eu vou usar aqui a imagem bruta com 4 bandas, eu calculo então o NDVI, a banda calculada, a banda resultante vai se chamar NDVI calculado. Eu escolho aqui a fórmula do NDVI, banda 4, infravermelho menos banda 1, banda 4 mais banda 1. Isso é o nome da banda na fórmula, não corresponde às bandas, digamos, tal como nomeada aqui. Adiciono, eu coloco o sombreador compartilhado padrão para poder usar o sombreador Atlas. Aqui as imagens têm 16 bits cada banda, então eu clico em OK, eu seleciono a banda 4 e a banda 3 seria a banda 1, que seria o vermelho, é a banda 3 que está na composição 321 em RGB. Eu clico em OK e eu calculo o meu NDVI. Ele usa a funcionalidade, digamos, da altimetria. Aqui tem uma barra de paleta de cores, né? Eu posso até, digamos, não usar a banda, como é que chama? A unidade de metros. Eu vou tirar aqui, por exemplo, eu posso até colocar NDVI calculado Spot 6 ms 6 metros. Ok? Assim fica mais claro. Então aqui a gente vê na parte da represa o NDVI negativo e aqui conforme o tipo da vegetação, o NDVI é mais alto, 0,65, 0,50. Aqui você pode fazer com que o NDVI tenha um contraste dinâmico conforme a área visualizada, ou estático, ok? Então aqui você vê que conforme eu faço o zoom, o NDVI muda de cor. O que eu vou fazer agora, por exemplo, eu quero tirar essa parte de água de represa, o NDVI está negativo. Então vou em análise, não, em camada, eu vou vetorizar raster, vou vetorizar o quê? O NDVI. Eu vou selecionar, vou fatiar esse NDVI, vou selecionar um valor. Então, por exemplo, vou colocar aqui NDVI negativo, ok? Essa funcionalidade aqui antes, ela era realizada por fatiamento em intervalos regulares. Aqui a vantagem dessa funcionalidade é que a gente pode escolher o intervalo que a gente quer. Então aqui eu vou colocar o início, vou colocar -1 e o fim vou colocar 1. Então eu vou selecionar as áreas com valores no NDVI de -1 a 0. Eu vou suavizar uma vez e eu vou simplificar uma vez. Eu poderia não simplificar e não suavizar para realmente ser bastante fiel, por exemplo, né? E não descartar nenhuma área menor do que 1 hectare. Para fazer um produto acabado, eu vou aplicar esses valores aqui. A gente pode até depois, se for o caso, fazer um exemplo sem isso para ver a diferença. Ok? Então, isso estando feito, eu clico em OK e eu tenho aqui o polígono criado com o NDVI negativo.
Ok, a vetorização é boa, ela está suavizada. Então, o que eu posso fazer agora? Se eu quero recortar a minha imagem por esses polígonos, eu faço o seguinte. Você vê aqui que foram, devido à área mínima de 1 hectare, foram apagados 457 polígonos. Então, é uma boa limpeza. Eu posso selecionar e eu posso ir na imagem, no NDVI aqui, ou na imagem, até vou direto na imagem, que o NDVI só foi a ferramenta para definir as áreas de NDVI negativo que vão me servir para recortar. E eu vou cortar a minha imagem aqui. Então eu selecionei aqui o NDVI negativo, eu vou até tirar a camada de NDVI, vou selecionar aqui os polígonos de NDVI negativo e eu vou na camada da imagem, eu vou nas opções, eu vou no recorte, eu vou recortar, remover os polígonos atualmente selecionados e eu aplico. Ok? Pronto. Aqui ó, eu tiro o NDVI e a imagem está recortada nos locais onde o NDVI estava negativo. É prático, porque daqui para frente eu trabalho só com a área sem a represa e fica mais fácil, mais limpo, né? Eu posso voltar no NDVI, por exemplo, eu posso calcular outro tipo de polígonos, por exemplo, o NDVI positivo de 0,50 para cima, por exemplo, né? Então, o mesmo princípio, eu vou aqui nas camadas, eu vou na vetorização raster, eu vou usar o NDVI para aplicar o recorte, então vou colocar aqui NDVI de 0,5 a 1, esse é um NDVI mais turbinado, mais forte, ok? Então eu coloco aqui início 0,5, aqui eu coloco 1, eu vou deixar suavizado uma vez também, simplificado uma vez e tirar áreas menores de 1 hectare. Assim, esses 3 processamentos são feitos de uma única vez. Ok? E eu clico em OK e ele aplica isso e me seleciona as áreas, que são as parcelas, obviamente, com NDVI mais significativo. Ok? Isso corresponde na imagem a essas parcelas, com mais vegetação provavelmente. Se eu quero, eu posso recortar a imagem por essas parcelas também. Como é que eu faço? Eu vou recortar a imagem nas parcelas, o resto eu vou descartar tudo. Então eu posso, inclusive se eu quero, aqui foram descartados 11 mil e poucos polígonos, é bastante coisa, uma boa limpeza, né? Por isso que os polígonos aqui eles são bem quadradinhos, bem fiéis, bem bonitos, né? Então, inclusive eu posso agora, se for o caso, selecionar e fazer uma medição dessas áreas. Ó, as áreas aqui, 57.832 km², ok? Então eu posso selecionar todas essas parcelas aqui, eu vou aqui nessa camada, eu seleciono, eu vou aqui na imagem, ok? E eu vou nas opções, eu vou em recorte, eu vou recortar a imagem nos polígonos selecionados, recortar todas. Sim, ok, eu aplico. E o que eu tenho aqui? Eu tenho a imagem recortada somente na parte dos polígonos. Eu poderia até aplicar isso, né, na imagem completa aqui, se for o caso. Eu pego esses polígonos aqui de novo, eu seleciono eles e aqui eu vou nessa imagem, eu vou em opções, eu vou em recortar, eu vou recortar nos polígonos selecionados. Aqui eu não recortei a represa, tudo bem. Eu vou recortar todos, ok, pronto. E aqui eu recortei a imagem nas parcelas selecionadas. O NDVI negativo também saiu, né? Porque
Na verdade, ele só selecionou os NDVI de 0,5 a 1, então até a água não foi embora. Ok? Então veja como é prático, né, poder ter essa ferramenta de vetorização de uma praia de valores do NDVI, por exemplo, para gerar os polígonos já limpos, já suavizados, já, digamos, sem as áreas pouco significativas, no caso aqui 1 hectare, e eu aplico isso no recorte da imagem e fica bem bom. Ok? Eu espero que estas funcionalidades lhe seja útil nos seus projetos. Tenha sempre a sua licença atualizada e regularizada para beneficiar das ferramentas mais recentes desenvolvidas pela Blue Marble e para receber o nosso suporte. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.